Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 762 e minguando até 528 dias, 15 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizam o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 762 com o título A Química Organizada da Física Quântica, parte 18, com este subtítulo Desigualdade da Relação, ok? E sempre entendendo que eu deixo um blog antes na descrição do vídeo, um blog depois, deixo também a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica, deixo uma referência desse título, A Química Organizada da Física Quântica, e deixo também as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus para dar continuidade neste título, A Química Organizada da Física Quântica. É muito interessante que vocês façam esse trabalho de continuação pela descrição do vídeo, é muito interessante. E também deixo na descrição do vídeo, né, abertura deste subtítulo, Desigualdade da Relação, e por fim eu deixo a leitura corrida de tudo que vai ser que foram ditos nos 4 últimos blogs. E deixo também uma playlist, né, da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho continuado, que isto é muito interessante, da mesma forma, ok? Existem várias formas para que vocês possam estar acessando este blog diário, fazendo o trabalho de continuação. Não deixa de fazer o trabalho de conscientização, né, e relatando isso nas suas consciências com respeito, com carinho, para que vocês possam deixar de ser essa vítima social. Vamos então fazer a mediação desse título, subtítulo, né, Desigualdade da Relação, fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação de Deus em Cristo, ela conta com essa nossa Bíblia significativa, com 8 elementos da espiritualidade, explicando assim astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, ok? Esses são os 8 elementos da espiritualidade desta Bíblia significativa e que nós usamos elas para nós fazermos a unificação, chamando todos os corpos em juízo para uma realidade daquilo que podemos considerar o reino de Deus. Muito interessante quando vocês entendem dessa forma que eu estou tendo dito aqui e vocês não vai ficar com dúvida de nada que está sendo dito. É muito interessante. Faça o trabalho pela descrição do vídeo, relaciona isso nas suas consciências, não deixes de estar acompanhando este blog diário. Todo dia eu aposte aqui 19 horas um blog diário referente ao dia, certo? Faça esse trabalho de conscientização e deixará de ser essa vítima social. Vamos então para a leitura. E depois que conhecemos desta ideologia, podemos conhecer que a negação do ser pessoal da esposa, o marido vai oprimir esta esposa, desprezando assim o ser pessoal dessa esposa. Focando no corpo, ele vai priorizar o sexo e o dinheiro. E com o dinheiro, ele vai ter o poder de comprar e vender este lado emotivo desta esposa. Sobre o ser espiritual da esposa, é importante ressaltar que o espírito é a liberdade do ser espiritual de cada mentor habitado e que relata a sua liberdade própria sem depender do plano objetivo até então.
Em determinada situação, o dom da esposa pode ser produtivo quando estiver liberdade de produzir um corpo relativo ao tempo. Isto explica que a esposa tem o poder de multiplicar os frutos dos maridos, o fruto do marido. Vou colocar isso aqui no singular, para se tratar de um relacionamento comum, ok? Então, isto explica que a esposa tem o poder de multiplicar o fruto do marido. Esta multiplicação explica os filhos destas relações, sendo que os corpos emocionais explicam os filhos dos corpos, e os corpos espirituais explicam os filhos de Deus. Todos os seres espirituais explicam os mentores de corpos, mas não explica os corpos relativos aos tempos relativos desses corpos. Isto explica que a igualdade social aparece por cada corpo individualmente e sem dividir o corpo do reino, pois todos nós somos igual por diante de Deus. Os mentores espirituais são a liberdade dos corpos relativa ao tempo, explicando assim a liberdade de todos os corpos, habitado em corpo relativo ao tempo passageiro e que explica os planos objetivos relativo ao sexo e o dinheiro, e separando assim o trigo do joio. Importante ressaltar que o sexo, em determinada situação, vai explicar o trigo, pois este mesmo representa o fruto de uma relação. A partir daí, temos que separar o trigo do joio, e conhecendo que o que for liberdade não pode ser objetivo, e o que for objetivo não pode ser liberdade, pois a liberdade explica quem eu sou em relação a outro corpo relativo. Isto explica os dons espirituais de cada corpo em específico, relatando assim a liberdade de ser independente deste objetivo. Muito interessante, né? Vamos lá por parte. Se vocês, o que eu quero que vocês compreendam a princípio, que o nosso corpo, ele não divide, nosso corpo emocional, ele não divide. Por que que ele não se divide? Porque nós somos parte de um criador só de um criador, não existe vários criadores. Então, o nosso corpo, ele não divide. Existem pessoas que fazem divisão de nossos corpos dentro da sociedade por os interesses objetivos? Sim, existe, né? A divisão de bens, ele vem pela desigualdade de planos objetivos, aonde eu faço maior ou menor do que o outro pelo aquilo que eu sou produtivo, pelas as minhas economias, pelo aquilo que eu estou produzindo objetivamente, certo? E que nem é muitas das vezes um fruto do reino de Deus, é um fruto daquilo que é intenção minha diretamente, certo? Se eu não estiver conectado com Deus no meu interior, eu não vou poder produzir um fruto bom daquilo que eu posso revelar quem Deus é e manifestar quem Deus é. Geralmente eu vou relacionar apenas os meus interesses e isso tudo vai ficar artificialmente, a imagem do corpo artificialmente. A imagem do corpo significa que você está fazendo divisão de bens e que você está negando o corpo do reino para se fazer melhor ou pior do que o outro por poderes econômicos, de dinheiro, de planos objetivos ou qualquer coisa que é da sua intenção própria, ok? Entenda isso. Muitas pessoas que vêm achando que é das suas intenções próprias, às vezes eles estão no plano missionário e muitas das vezes eles nem entendem isso. Existem muitas pessoas assim dentro da sociedade e que não têm consciência que eles estão nos planos missionários e logo ele consegue descobrir que tudo que ele faz, que fará, né, depois que estiver ouvindo esse blog, ele entenderá que tudo faz parte de um plano missionário e que ele tenha esses projetos em vossas consciências sem eles fizerem a percepção, ok? Entenda isso. Então, se você não viu o blog anterior, é interessante que você ver para dar continuidade, porque lá nós estávamos falando, né, do marido, que é o provedor, né, e que começa com esse poder econômico que ele tem, que ele é uma provisão que ele começa a manipular os dons espirituais da esposa e negando o ser espiritual daquela esposa, a liberdade que ela tem. Então, ele começa a amarrar essa esposa e começa a controlar, possuir ela, fazer dela apenas um
um criado, por exemplo, né? Então, aqui nós vamos dar continuidade no blog antes, certo? Entenda isso e vamos lá para dar continuidade, né? Vamos lá. E depois que conhecemos desta ideologia, podemos conhecer que a negação do ser pessoal da esposa, depois que nós conhecemos que depois que conhecemos desta ideologia, podemos conhecer que a negação do ser pessoal da esposa, né, o marido vai oprimir esta esposa. Você conheceu isso no blog anterior, agora entendemos que o marido vai oprimir esta esposa, desprezando assim o ser pessoal desta esposa, né? Ele vai desprezar, né, o ser pessoal para ele usar essa esposa da forma que ele quer. Então, ele não vai ter um relacionamento compartilhado, mas ele vai começar a usar essa esposa, porque ele é o provedor da casa, então ele vai usar essa esposa, né? Inconscientemente, entenda que não existe ideia, só usa a pessoa, quando você usa a pessoa, significa que você está escondendo algo da pessoa. Se você está deixando tudo, vamos falar, joga tudo no ventilador, está tudo claro quem você é, você não está escondendo nada, você está fazendo o movimento correto de dentro para fora, independente se a pessoa vai gostar ou não, isso significa relação aberta, você não está escondendo nada, você não está usando ninguém. A pessoa goste de você, se ela quer, não gostou de você, mas você está sendo uma pessoa sincera, transparente, isso não é usar. Só usa a pessoa que ela começa a esconder algo, certo? Quando o marido provedor ele tem dinheiro, ele tem intenção de manipular essa pessoa, essa esposa, o mínimo que vai fazer é esconder o dinheiro para dar a ela regrado, né, naquilo que ela quer, naquela queira, para que ele fica na mão, para que ela fica na mão dele, ok? E focando no corpo, ele vai priorizar o sexo e o dinheiro, né? E com o dinheiro, ele vai ter o poder de comprar e vender este lado emotivo da esposa, né? Aí ele pode comprar, né, tudo que ele quer, ele não vai ter relacionamento compartilhado, mas ele vai oferecer algo para ela, né, dinheiro, ele vai segurar o dinheiro dele e vai sempre manipular a esposa comprando um momento de prazer, né, qualquer coisa que vocês queiram entender. Isso tem dentro da sociedade, é só vocês ver, certo? E muitos desses tipos de marido, né, se você for olhar em alguns outros países aqui, é muito legalizada aqui, muito livre aqui no Brasil. Nós temos essa ideia de ficar livre em todas as coisas. Mas se você for para outros países aí, né, em outros lugares, você vai ver que a cultura do marido, às vezes, é sempre tratar uma mulher com mais propriedade, com mais domínio dela. Então, não tem um relacionamento compartilhado. Então, o marido, ele determina a hora que a esposa vai sair, determina a hora que a esposa vai voltar, blá, 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 muitas outras coisas, controlando totalmente o corpo emocional daquela esposa, ok? Entenda isso. Sobre o seu... Então, vamos lá. E com o dinheiro, ele vai ter o poder de comprar e vender este lado emotivo desta esposa. Sobre o ser espiritual da esposa, é importante. Sobre o ser espiritual... Peraí, vamos... Sobre o ser espiritual da esposa, é importante ressaltar que o espírito é a liberdade do ser espiritual de cada corpo, de cada mentor habitado em relação à sua liberdade própria, sem depender dos planos objetivos. Até então, né? Quando a gente falamos de espírito, tudo aqui que nós, dentro do Cristo, tudo nós começamos no espírito, né? Nós começamos do espírito nós temos a palavra, da palavra nós temos a vida. E aqui nós damos uma relatividade para esse corpo. E aí nós jogamos tudo aqui para fora, de uma forma intencional, de dentro para fora, da forma você é transparente, tudo dentro da sociedade, você é uma pessoa transparente. Então você não está negando nada, então você está bem relacionável e fazendo o movimento de uma forma correta, certo? Você entende que o nosso interior,
também o nosso espírito é também a nossa liberdade, né, aquilo que nós somos, os nossos dons espirituais, ele é manifesto pelaquilo que é nossas palavras, pelaquilo que é a nossa vida. Isso pode ser uma coisa boa, até mesmo sem objetivo nenhum, de eu ser uma pessoa que tem um dom de relacionar as pessoas, sei lá, qualquer coisa, e que eu manifeste o reino de Deus, sei lá, qualquer coisa que as pessoas possam conhecer disso. Isso nós chamamos que é um fruto de Deus diretamente, sei lá, qualquer coisa que relata a sua sinceridade e que faz você íntimo de Deus, produz um fruto bom lá fora, independente de qualquer coisa, ok? Então, o espírito, ele determina o dom espiritual da esposa. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o corpo aqui, ele vai dar uma imagem daquilo que as pessoas estão avistando em você, e muitas das vezes ele pode sair da sua realidade pelo aquilo que os outros veem em você e pelo aquilo que você vê os outros e manipule isso, certo? Aquela imagem, ela sempre é manipulável. Mas você entende que as suas intimidades, ela parte de um espírito, a sua sensibilidade então, ela parte de um espírito. Eu tenho um espírito, né, a esposa tem um espírito, o marido tem um espírito, todos nós determinamos nossos dons espirituais e por esse nosso espírito. Se por um motivo eu transformar qualquer outro relacionamento corpo a corpo em objetivo, eu nego os dons espirituais das pessoas, eu apago ela de vez, certo? Dependendo, se o marido for uma pessoa justa, ainda assim essa esposa vai ficar em boas mãos, mas se ele for injusto, então ele vai ficar muito delicado, ok? Então entenda isso, ó, sobre o ser espiritual da esposa, é importante ressaltar que o espírito é a liberdade do ser espiritual de cada mentor habitado e que relata a sua liberdade própria sem depender dos planos objetivos até então, né? Entendendo que tudo parte do nosso interior e não do exterior, isso determina os nossos dons espirituais. Se eu relacionar as pessoas apenas pela imagem, eu vou manipular e me permitir ser manipulado por essa imagem, certo? Eu vou, sei lá, é muito delicado. Essa imagem representa muita coisa dentro da sociedade, ela não tem limite, ela pode até mesmo representar a realidade do reino de Deus, quando a pessoa é sincera e faz o movimento de uma forma correta, de dentro para fora, e ele deixa isso tudo bem claro e social, então fica uma coisa bem bom, ok? Em determinada situação, o dom da esposa pode ser produtivo quando estiver liberdade de produzir, né? Um corpo relativo ao tempo, né? Quando eu falo que que o dom espiritual da esposa ela é produtiva, eu já falo logo daquela ideia dela poder gerar um feto, né, um filho emocional para este marido, né, de uma certa forma. Isso demonstra a produtividade da esposa e isso é a base, o princípio de um relacionamento corpo a corpo. Ele começa por estes relacionamentos, a qual te resulta num filho, de um fruto, né, um corpo emocional. Então ele vem representar essa relação desses dois seres, né, espirituais e relativo, né, representando macho e fêmea diretamente, ok? Isto explica que a esposa tem isto explica que a esposa tem o poder de multiplicar o fruto do marido, né? Por um feto mesmo, que ela produz. Esta multiplicação explica os filhos destas relações, né? Os filhos, aquilo que ela tem um corpo emocional, explica o filho, né? Sendo que os corpos emocionais explicam os filhos dos corpos. O que eu quero que vocês entendam? É daqui que nasce uma complexidade. Preste bem atenção. Você tem uma relação entre um corpo macho e um corpo fêmea, e dessa relação nasce um filho. De quem é esse filho, né? De Deus ou do corpo, né? Esse filho, a princípio, ele é do corpo, ele é desagarrado de Deus. Por quê? Tudo que nós falamos que é filho de Deus hoje, tratamos de uma espiritualidade interna, daquilo que nós somos espírito igual a Deus. O corpo, ele ficou bem desagarrado a partir do momento que nós viemos para Cristo. Quando nós viemos para Cristo, significa que nós morremos no lugar no nosso lugar de habitação, onde
era o paraíso de Deus e viemos habitar em Cristo. Quando nós viemos habitar em Cristo, Deus inverteu os nossos corpos e desse corpo nasceu um corpo espiritual para Deus e um corpo emocional para os filhos dos homens, aquilo que é os corpos dos homens, os corpos dos homens. Então, todos os corpos emocionais são filho do homem, são filho do homem, são um relacionamento corpo a corpo, porque os filhos de Deus, hoje, ele está bem separado dos filhos dos homens, estão separados dos filhos de Deus. Por quê? Depois você vai entender a grandiosidade disso. Porque em determinada situação, hoje nós olhamos para um, para outro, e nós vemos apenas uma imagem. Na mesma intensidade que ela é uma espiritualidade, ela é um corpo emocional, vai depender de como você está relacionando isso dentro de você, sobre os seus dons espirituais, porque isso aqui vai determinar se esse corpo é uma imagem ou se ele é um corpo emocional. Se é corpo emocional, nós relatamos a vida e damos uma realidade, então nós fazemos parte do reino. Se é uma imagem, nós negamos tudo aquilo que é a visão das pessoas e tudo aquilo que nós podemos articular a outro nosso relacionamento. Então, essa casca, ela vai sair sobre os olhos de um e do outro, vai sair sobre os olhos de um e do outro. Então, vai ganhar uma complexidade. Mas você entende que até então nós temos que separar isso em nossa consciência. Olha, esta multiplicação explica os filhos destas relação. Então, o filho destas relação, ele vai ter, sendo que os corpos emocionais explicam os filhos dos corpos, né? Aquilo que é relação sexual, aquilo que eu relaciono alguém para frutificar, para dar um outro corpo emocional. Então, esse fruto que nasceu, nasceu do corpo, do relacionamento do corpo, do relacionamento corpo a corpo, do relacionamento sexual. Então, ele é filho do corpo, ele é filho do corpo, corpo, filho do corpo. Cada um de nós precisamos desses relacionamentos sexual para multiplicar os nossos corpos emocionais dentro da sociedade, entende? Então, os corpos espirituais explicam os filhos de Deus. Então, aqui está os corpos espirituais que explicam os filhos de Deus. Aqui está o gráfico para você entender diretamente, né? Esse daqui são os corpos espirituais. Ele vem no nosso interior como um espírito, né? Aquele que poderia ser vida, e hoje ele pode vir de uma forma palavra e vem dando a realidade para esse corpo, né? E organizando, entregando uma coisa, realidade aqui, manifestando o reino de Deus, né? Quando ele nega essa nossa vida, ele vai criar uma imagem aqui, vai manipular isso sobre a casca, sobre aquilo que as pessoas estão vendo ele, qualquer coisa. Mas entende a princípio que os filhos de Deus determinam o espírito, isso aqui, antes do nosso corpo emocional, certo? E os filhos dos homens, ele determina aqui, ó, daqui para cá. Ah, eu não quero ser filho do homem, então quero ser só filho de Deus. Então eu tenho meu espírito no interior, eu transformo ele em palavra. Dou a vida para, né, dou a palavra para a minha vida, e da minha vida eu dou uma relatividade ao meu corpo. Então, da minha relatividade, eu manifesto isso, o reino de Deus. Eu sou transparente à sociedade, né? Independente se ela me aceita, se ela não me aceita, eu sou o que eu sou e não importa mais o que ela pensa, certo? Então eu determinei algo. Então eu sou filho de Deus por completo. Eu sou a palavra, eu sou a vida, eu sou o corpo, eu sou a glória de um corpo comum. Eu estou por completo. Não tem mais, não tem nada. Eu sou a mesma coisa, aquilo que era no paraíso. E mesmo habitando em Cristo, eu tenho essa formação completa, porque eu entendi minha intimidade, eu dei uma relatividade com o meu corpo e entreguei isso de uma forma honesta. Entenda isso. Mas entenda que depois que a mulher, o marido e a esposa têm uma relação sexual, ela dá a vida a uma imagem, né, a um corpo, e esse corpo, ele pode se conectar a Deus e voltar para a sua realidade e se tornar filho de Deus por completo. Mas entenda que aqui, daqui para lá, tem uma casca de uma imagem, que é aquilo que as pessoas veem, aquilo que você pode manipular, e daqui para cá, independente do que você está vivendo, você é filho de Deus. É aqui que Deus criou o homem perfeito no seu paraíso. Tudo isso aqui é espiritual e tudo isso aqui é emocional e imagem dessa emoção.
é emocional, imagem dessa emoção. Esse corpo aqui é ele que nos faz nós habitarmos em Cristo. É esse corpo aqui, ele faz nós habitarmos em Cristo. Porque em Cristo é tudo aquilo que Deus tivera formado com a sua glória. Ele colocou tudo aqui, uma treva, por exemplo, não é mais glória, é uma treva, nós não estamos habitados mesmo. Com a inversão, Deus inverteu tudo, então nós ficou na treva de Deus, colocou na treva de Deus. E o que você vê dentro da sociedade é somente as estrelas no céu, né, um espaço contido sobre aquilo que as pessoas estão manifestando deste reino de Deus, do seu interior, só para que vocês possam compreender dessas particularidades, ok? Existem várias formas para que vocês possam entender disso separadamente, e para isso você deve acompanhar os blogs diários, o que está sendo dito antes, ok? Todos os seres espirituais explicam os mentores de corpos, mas não explica os corpos relativos aos tempos relativos destes corpos. Isto explica que a igualdade social aparece por cada corpo individualmente e sem dividir o corpo do reino, pois tudo pois todos nós somos iguais por diante de Deus, né? Aí, se você quer que a sua estrela apareça de uma forma correta, né, na escuridão, dentro do Cristo, aí você vai compreender daquilo que você é parte do reino de Deus e que você não deve fazer divisão a outro corpo por planos objetivos. Se você não fizer isso, a sua estrela vai brilhar. Todo mundo vai olhar para você e falar: nossa, que pessoa educada, nossa, que ser humano mais especial, legal, né? É muito íntimo de Deus essa pessoa, que coisa mais bonita, nossa, eu estou muito realizado estar com ele, na presença dele. Aí você vai, então é aí que vai aparecer as estrelas dentro de o Cristo, dentro da escuridão, daquilo que nós consideramos, né, essa treva, e isso vai coisa, entendendo que antigamente Deus criou o homem aqui na sua glória, né? O homem era vida, ele não era espírito, ele era vida, mas aqui nós estamos em Cristo. Eu coloquei glória aqui só para representar o que é do corpo comum, a glória de um corpo comum, mas aqui geralmente é Cristo, tá? Aqui é Cristo. Nós não temos mais essa glória. Nós temos aqui somente o Cristo. O Cristo ele representa que nós somos invertidos, nós somos invertidos. Cada uma pessoa, depois da morte, ela vem habitar em um corpo estranho e formando o seu ser interior uma espiritualidade, e essa espiritualidade que te dá uma intimidade com Deus, de forma que você tem um espírito, você transforma ele em palavra, você dá a vida para essa palavra e você ganha uma relatividade aqui com o seu corpo emocional, você representa aqui dentro da sociedade a glória de um corpo comum, fazendo o movimento de dentro para fora, de uma forma correta, expondo isso à sociedade, tudo aquilo que é o reino de Deus, tudo aquilo que é a sua pureza, tudo aquilo que é a sua liberdade, e sem trevas, sem criar imagem para ninguém, você está presente no reino de Deus, mesmo estando habitado em Cristo, certo? Entenda isso. Os mentores espirituais são a liberdade de todos os de todo de corpos relativo ao tempo, né? Os mentores espirituais são a liberdade de corpos relativo ao tempo, explicando assim a liberdade de todos os corpos habitado em corpo relativo ao tempo passageiro e que explica os planos objetivos relativo ao sexo e o dinheiro, separando assim o trigo do joio, né? Você vê que para que quando a gente, falando de tudo que é sexo e dinheiro é determinado aqui sobre esse corpo emocional, isso pode, né, nos conectar ao reino de Deus. Deus que nós temos um conhecimento daquilo que é a nossa intimidade, daquilo que é o nosso interior, certo? Certo? Então, depois que você dá o fruto, você vai ter que separar o trigo do joio, e você vai entender que os joios são tudo aquilo que eu negue ao reino de Deus, sobre a imagem do corpo emocional, né? Para mim, me relacionar sem a intimidade com Deus, sem aquilo que é a minha origem, sem aquilo que é coisa. Então, eu transformo esse corpo emocional nos planos objetivos só meu, e eu vou relacionar todas as pessoas artificialmente. Eu não terei intimidade com Deus e muito menos com outro corpo emocional. Então, os mentores espirituais, e lembra, quando nós somos espírito, nós podemos conectar o nosso corpo. Quando nós conectamos o nosso corpo, nós também conectamos ao reino de Deus. Lembrando que sempre quem determina quem esse corpo é, são nosso espírito.
São o nosso espírito, a nossa intimidade, porque é esse espírito que nos faz igual a Deus. É só ele que nos faz igual a Deus. Esse corpo aqui não, ele não faz igual a Deus, ele transforma em imagem quando eu estou relacionando a outra pessoa, né. Ele transforma em imagem quando eu nego a quem eu sou, quem nega o reino de Deus. Então é aqui que começa o reino de Deus. Eu posso determinar coisa no meu interior, posso determinar coisa aqui fora, né, e ser uma coisa boa, né, ser uma pessoa justa, ser um marido justo para minha esposa e não relacionar ela ao problema, não usar ela de uma forma que, né, sem o consentimento, sem que ela permita, sem que ela me dê um relacionamento compartilhado. Então, os mentores espirituais são as liberdades dos corpos relativa ao tempo, explicando assim a liberdade de todos os corpos habitados em corpo relativo ao tempo passageiro, né? Os nossos corpos são passageiros no tempo, e que explica os planos objetivos e relativo ao sexo e dinheiro, separando assim o trigo do joio. Importante ressaltar que o sexo, em determinada situação, vai explicar o trigo. Por que, que o sexo explica o trigo? Porque quando ele nasce puro, vamos falar isso, nasceu um feto ali, eu tive uma relação, né, com outro corpo emocional, né, relação sexual com outro corpo. Então você vê, trouxe a semente, e dessa semente fertilizou um feto, do feto ele se transforma um corpo emocional. Então aquela criança ali, ela nasce como filho e puro para conectar ao reino de Deus. E com um determinado de tempo, ela pode desconectar deste reino, né? Vai depender daquilo que ela está sendo treinada dentro da sociedade para ser uma coisa e outra, ok? Determinando assim. Mas entenda que ela nasce puro, e é isso que vai determinar quem a criança é, quem a criança é, né, se ela vai ser uma pessoa íntimo de Deus e sendo o filho de Deus, espírito, vida e corpo, se determinando ser filho de Deus pelo corpo mesmo, certo? E se ela ser separada do seu interior, então ela fica no corpo expressivo, apenas na imagem de um e na imagem de outro, né, então ele vai ficar, né, manipulando e sendo manipulado pelas suas emoções, pelo aquilo que ele acredita ser, né, religião, política, família tradicional, tudo isso determina aquilo que nós somos dentro da sociedade hoje em dia. É só vocês olhar e vocês vai entender dessa forma. Então, entenda que a criança é por si, ela nasce dentro do reino de Deus, desde quando ela nasce com a sua inocência, certo? Depois que ela vai moldando dentro daquela essa sociedade, ela pode ser de acordo com aquilo que a sociedade é. Se estiver conectado com Deus, vai ser de Deus. Se a sociedade estiver desagarrada de Deus, também vai ser desagarrada de Deus, essa criança, em determinada situação. Pode ele apresentar num ato missionário, acontece muito isso, e de Deus estar chamando a pessoa, ter um chamado na vida dela, e ela determinar coisas dentro da sociedade por um ato missionário, mas isso será por Deus, né? Ele vai se tornar um mentor do corpo dele, né, e ele vai se tornar um ato missionário por Deus, entenda isso, né? Porque é o seu espírito que determina as suas intimidades com Deus e não o seu corpo que determina a sua intimidade com Deus, porque o seu corpo, ele vai estar presente dentro dessa sociedade, se a sociedade for boa, ele vai ser bom, se a sociedade for ruim, ele também vai ser ruim, ok? Importante ressaltar que o sexo que determina a situação, né, que determina situação, o sexo determina a situação. Vai explicar o trigo em determinada situação, o sexo em determinada situação vai explicar o trigo, né, vai explicar o trigo, o sexo, né, porque nós vamos ter um corpo, relativo ao reino de Deus, né, quando as pessoas entendam isso, certo? Pois este mesmo representa o fruto de uma relação, a partir daí temos que separar o trigo do joio, né, porque depois nós temos um corpo emocional, e existe essa possibilidade de vir uma imagem, né, da pessoa estar comportando fora da realidade do reino de Deus, né, então ele vai se transformando em joio, né, aí vou colocar o meu interesse, de forma que o trigo é o nosso próprio corpo emocional, mas os joios são tudo aquilo que é imagem a partir dos nossos corpos emocionais, a partir dos nossos corpos nós geralmente nós usamos tudo aquilo que está dentro da sociedade para formar uma imagem. Nós usamos tudo que está dentro da sociedade para formar uma imagem. Nós usamos tudo aquilo que é reino de Deus para formar a realidade do reino de Deus. Com o nosso espírito interior, nós fazemos o movimento correto, manifestamos isso. Mas quando a gente
gente está apenas na imagem do homem, sobre aquilo que o homem vê, nós usa esse espírito aqui de dentro da sociedade, nós vem de fora mesmo, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, nós esquece de quem o reino de Deus é, nós não quer saber de nada, vamos mover esse corpo, vamos dar vida para essa imagem de Deus, qualquer coisa que vocês quiserem entender, vamos mentir, vamos enganar as pessoas, vamos deixar ela unida por isso aqui. Então nós usamos esses nossos corpos expressivos que está dentro da sociedade mesmo, e nós pegamos aqui, nós esquecemos então que é um reino de Deus. Né? O reino de Deus vem do nosso interior, mas tudo que vem dentro da sociedade sobre a imagem do homem, ele vem sobre essa forma que nós expressamos dentro da sociedade e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Isso separa o trigo do joio, certo? Em determinada situação, eles vão ficar lutando por esse corpo emocional, né? No lado o reino de Deus, do lado direito o reino de Deus, do lado esquerdo o reino das trevas, certo? O reino das trevas. Eles estão aí em todo lugar. Independente se eles estão manifestando aí que está no ato missionário, eles vêm, né, por um projeto, por um objetivo, né, negando quem eles é e negando também a sua sociedade. Pois este mesmo vai representar o fruto da relação. A partir daí, temos que separar o trigo do joio, e conhecendo que o que for liberdade não pode ser objetivo, e o que for objetivo não pode ser liberdade. Por quê que a liberdade nossa é a partir dos nossos corpos emocionais? É quando nós entendemos a nossa intimidade, é quando nós entendemos a nossa palavra, nossa vida, e nós damos a realidade para o nosso corpo. Isso é liberdade. Vê, por exemplo, se você quer saber disso de uma outra forma, entenda. Se você cometer um erro com um outro corpo emocional, você vai ficar preso ou você vai ficar solto? Ah, vai ficar preso, né? Você não é uma pessoa social. Você não pode conviver dentro da sociedade, você vai para a cadeia, porque você está preso. E se você não for pela lei dos homens, você vai pela lei de Deus, você vai ter atos consequentes. Esses dias eu vi na rede, a reportagem, né, da minha televisão está ligada, eu vi uma pessoa covardemente, eu até falei isso no outro blog, mas eu vou falar isso por aqui, está na hora. Aí a pessoa covardemente saiu de atrás de um muro e esfaqueou uma mulher, né. Você acha que essa pessoa que esfaqueou, você acha que ela está presa ou você acha que ela está solta, né? Olha, pode estar solto pela lei do homem, mas quando a lei de Deus entrar na vida dele, ele vai entrar em treva, é pior do que você estar numa cadeia de um ser humano, é ruim demais, sabe. É tão gostoso essa paz, essa liberdade, você dorme, descansa, você não trafica, você não rouba, você não mata, você dorme, ainda você consegue emanar alguma coisa de Deus, relacionar as pessoas na liberdade, sem intenção, sem nada, vai entregando isso e vai levando. Então, olha só o tanto que isso é grande, né? Vai expondo a outras pessoas, liberdade gerando liberdade, liberdade gerando liberdade. Agora eu faço alguma coisa errada, tira a vida da pessoa, aí não tem mais liberdade, acabou. Não tem mais trabalho missionário, não tem nada, não tem nada que eu vou dizer que vai ser uma coisa correta, né, sei lá, qualquer coisa. É muito complexo, certo? Entender isso. E conhecendo que o que for liberdade não pode ser objetivo, e o que for objetivo não pode ser liberdade, né. A liberdade vem partir dos nossos corpos emocionais, desde que nós não cometemos erro com outros relacionamentos social, ok? Pois a liberdade explica quem eu sou em relação a outro corpo relativo. Isto explica os dons espirituais de cada corpo em específico, relatando assim a liberdade de ser independente destes objetivos, ok? Perfeito, ok? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se for do seu interesse, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.